Fala intelectualizantes, mais uma vez Helena, aqui do canal Intelectualizando com Helena, voltando para vocês, sabendo que eu tenho formação terapêutica, eu tenho formação teológica, filosófica, eu tenho algumas formações técnicas, algumas formações de linguagem corporal, enfim, não quero falar da minha formação, mas eu quero responder a alguém aquele meu vídeo que fala sobre o conhecimento, né? Será que realmente não saber nada é uma grande vantagem para o mundo? E ali eu externei minha opinião de que eu penso que não, isso é uma mentira que o mundo incute na cabeça da gente, para que a gente consiga, continue olhando para o sistema de massa, e vamos, e pensando com a cabeça do outro, porque muitas vezes é mais fácil. Eu coloquei no vídeo ali, se você não viu, coloca ali o posicionamento que eu dou, que é muito mais fácil você viver pela cabeça dos outros, porque você se isenta da responsabilidade, e quanto mais eu conheço, mais eu assumo a responsabilidade sobre a minha vida. Aí uma pessoa me perguntou assim, um inscrito meu, e as pessoas que se suicidam e que têm grande conhecimento de Deus? Né? Isso é realmente sempre muito questionável, porque, não posso, se eu conheço Jesus, se eu conheço ao Senhor, eu não me suicido. Quem pensa? Quem acha que não? Eu creio, gente, que todas as coisas que concernem a Deus, por seguir uma linha cristã, claro que eu tenho escritos de todas as vibes, de todas as linhas, eu tenho escritos que são agnósticos, ateus, e eu respeito, mas eu estou respondendo para uma pessoa de viés cristão, tá? Então ele me perguntou, eu não consigo entender como as pessoas continuam tirando a vida. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Em 1990, eu fui para a igreja em 89, aí comecei a frequentar uma igreja batista em 1990, ali eu comecei a fazer seminário, e o pastor que me ajudou muito naquela época, porque eu não sabia o que eu tinha, eu estava muito para baixo, porque eu e minha irmã, a gente estava passando, e minha irmã, a gente passou uma situação muito difícil, a nossa infância, a nossa adolescência simplesmente foi roubada. Então, em 1990, eu tinha 20 anos e fui para a igreja. Então, assim, sabe aquela palavra de esperança? Aquilo foi uma gota d'água no copo para estourar. Meu pastor, um dia eu passei mal na igreja, ele falou, Helena, você está tendo síndrome de pânico. Você imagina, em 90, isso também era um tabu. Né? Você tá com depressão, você tá... Aí me levou ao médico, no médico psiquiatra na época, que cuidou de mim, me botou para fazer terapia, 1990. Então, assim, se você não tiver pessoas ao teu lado que entendam que o quadro depressivo te leva a uma série de falta de componentes químicos na mente, a gente tem que entender e primeiro ter um coração aberto, acolhedor, para entender o que é doença mental. O que é falta de saúde mental? Porque isso tem muito tabu. Você é louco, se jogou da ponte, fez isso, fez aquilo. Não, eu não posso julgar os cristãos que tiram a própria vida. Eu fiz até uma listinha que existem pessoas que não entendem que tem um propósito na vida. Né? Eu vou falar sobre algumas causas: falta de propósito na vida, falta de sentido de vida, doenças orgânicas, gente. Você sabia que a tireoide mexe com o teu cérebro e acaba com os teus neurotransmissores, e você fica com vazio existencial a ponto de esquecer quem é você? Você sabia que o teu corpo ele gera doenças que fazem o teu hormônio trabalhar contra você, e faltam os hormônios e faltam essas ligações sinápticas e você perde o sentido da vida? Eu não estou falando de causa externa, não, estou falando de causa interna. Quer dizer, uma causa externa que gerou uma reação corporal interna que leva uma pessoa a uma falência emocional, a uma falência orgânica, uma falência financeira, porque ela passa a não ter mais estrutura para levar a sua vida financeira. Então, nada acontece por acaso. Ainda botei assim, não acontece por causas únicas ou por causa única, acontece por um conjunto de fatores. Por isso que o conhecimento salva. Quando eu entendo que minha vida está sem propósito, conhecendo a Bíblia, né, respondendo a um cristão, eu vou buscar propósito na Bíblia, e se não está sanando as minhas necessidades, eu vou buscar nas pessoas cristãs, ou no médico cristão, ou no médico secular, saber se eu estou com depressão, saber se eu estou com doença que está me levando àquela baixa de pensamento, quando a pessoa começa com isolamento, começa com baixa autoestima,
Primeiro que quem faz isso, gente, ela está sofrendo em demasia. Ela tem uma percepção de fluxo de vida totalmente alterado. Aí vamos lá, vocês já ouviram dizer que quando você está mal, você não toma decisões? Eu tinha um médico ginecologista que falava assim para mim: Helena, a mulher na TPM não pode tomar decisões sérias, tipo pedir demissão do emprego, pedir separação, terminar um casamento, brigar com ninguém. São dias que ela tem que ficar out, fazendo sol dela, fingindo demência e tomar um chá de maracujá, um refresco de maracujá, de uma passiflora e passar. Porque os hormônios ficam alterados. A gente, como mulher, quando tem mulheres que têm TPM. Eu tinha muito pouca TPM, graças a Deus. Mas meu médico sempre falava isso para mim: Helena, cuidado, não tome decisões. Eu sempre falo para as minhas pacientes. Então, gente, para uma pessoa chegar num nível desse, que leu a Bíblia, não fez efeito, orou, não fez efeito, tá ali, tem pastores que não dão acolhimento, tem líderes que não dão acolhimento, e a Bíblia está ali prometendo. Tem horas que a pessoa tem que procurar um médico. Aí, com o conhecimento, sabendo que Lucas foi o médico da Bíblia, ela vai conseguir entender que Lucas usava o vinho para curar as pessoas no Novo Testamento. Na época de Jesus, dependendo da enfermidade, ele usava um pouco de vinho tantas vezes no dia. Ele vai entender que ele precisa também procurar um médico. Então, o suicídio não é porque a pessoa não conhece a palavra ou deixa de conhecer a palavra. Ela passa a ser um sintoma orgânico. Claro, existem as forças externas que fazem uso disso também, né? Vamos falar de mundo espiritual, você que acredita, e ela tem que se cuidar sim, reforçar a base espiritual dela, buscar acolhimento no meio religioso dela, buscar acolhimento na Bíblia, em oração, e procurar um profissional prático daquela área. Gente, é maravilhoso. Eu sei porque eu passei por isso, eu tive problemas seríssimos aos 20 anos, 21, que o falecido pastor Juarez foi um homem maravilhoso, e eu fiz parte de uma igreja que me deu muito acolhimento, e que hoje, se eu sou alguém hoje dentro da área de psicologia, ou dentro da área terapêutica, ou seja lá o que for, de acolhimento, eu sou uma pessoa acolhedora sim, eu dou acolhimento para quem precisa. Eu desenvolvi esse traço. Ainda vou dizer mais, eu amo a Bíblia para tratar pessoas cristãs, porque a Bíblia é maravilhosa. Aí, quando eu percebo que ela precisa de um médico, que é uma carência orgânica, que é excesso de pensamento, ainda tem outra. As pessoas aceleradas que pensam demais, a depressão gera um estado de ansiedade, e a ansiedade deixa o pensamento extremamente acelerado. Quando você pensa, os neurotransmissores não dão conta de entrar em cada pensamento, começa a ficar um vácuo. Não acontece mais a transmissão sináptica. E quando não acontece mais essa substância, essa transmissão sináptica, que é esse hormôniozinho da felicidade que entra ali, porque está tão rápido que ele não consegue recaptar, a medicação entra ali. A medicação antidepressiva, que vai ser usada por um tempo, junto com acolhimento, junto com o amor dos irmãos e das pessoas que estão à volta e do terapeuta, ela vai conseguir voltar ao estado melhor do que ela estava antes. Então, não tenha preconceito com relação ao suicídio. Ele existe, mas pode ser tratado, inclusive, com conhecimento, tá bom? Beijo, fique com Deus e deixe a sua opinião aqui já. É assunto polêmico? É, mas é um assunto mais atual do que nunca, principalmente para aquele que segue uma religião, para aquele que é cristão ou que acredita em Deus, ou que segue uma religião e precisa também ter um entendimento da carne e da saúde, tá bom? Fique com Deus, até a próxima. Tchau!